Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, trazendo aqui mais um giro de notícias, a maneira mais rápida, ágil, talvez não tão eficiente, mas enfim, sempre que possível, de você ficar por dentro de tudo que acontece nos arredores da Vila Belmiro com o Santos Futebol Clube, das sereias, da base, dos bastidores conturbados da Vila Belmiro. Então vem com a gente ver as novidades. Já vou começar falando sobre Grêmio e Santos, Santos e Grêmio do Brasileirão Sub-20. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, comente aí sobre essas notícias que falaremos agora. Como eu disse, começando por Grêmio e Santos, passando no momento em que eu gravo. Quando eu subir vai ser daqui a um tempo, talvez já esteja no intervalo, talvez um pouco depois. Mas o Santos está enfrentando o Grêmio no estádio Ayrton Ferreira da Silva, lá no Rio Grande do Sul, pelo Brasileirão Sub-20. Santos que entrou na rodada com 7 pontos em 3 partidas, estava bem até, e neste momento vai vencendo o Grêmio, gol de Rodrigo César. Interessante que eu estou acompanhando aqui no tempo real do Globo Esporte, e a mensagenzinha, né, a atualização anterior foi: Grêmio está melhor na partida, já criou 2 situações para abrir o placar. 1 minuto depois, gol do Santos. Gostamos disso. Então, o Santos vencendo. Com este resultado, o Santos assume a liderança do Grupo B no Brasileirão. Passa o Palmeiras, o Bahia que estava 100% perdeu. O Palmeiras passou o Santos também. Mas, se o Santos conseguir manter essa vitória, passa aí o Palmeiras, passa o Bahia e assume a liderança. Então, seria muito importante, né? Uma competição que o Santos nunca conseguiu chegar no mata-mata desse Brasileirão Sub-20. Vamos torcer muito pro Santos. O jogo acontecendo agora, estou gravando às 8h27. Passando no Sport TV, se você não estiver assistindo e se der tempo, assista lá ao invés de assistir este vídeo e depois volte aqui para deixar o seu like. No mais, esse fim de semana não tem sereias. O jogo das sereias vai ser só na segunda-feira, um jogo muito tenso contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Um jogo bastante complicado. Lembrando que nas sereias, no Campeonato Brasileiro Feminino, o Santos está em sexto com 7 pontos em 4 partidas. Período da Ferroviária, mas conseguiu vencer o Real Brasília, venceu o Flamengo na primeira rodada e empatou com o Atlético Paranaense na segunda. Torcemos aí para um bom resultado, mas vai ser bastante complicado. O Palmeiras vem investindo muito nos últimos anos, foi campeão acho que no Paulista do ano passado. Então vamos torcer aí para o Santos conseguir um bom resultado jogando em casa. É um jogo difícil, o Palmeiras é levemente favorito na minha opinião, mas vamos torcer para o Santos conseguir essa vitória para empatar com o Palmeiras, que neste momento está em segundo lugar com 10 pontos. Agora umas bombas aí, né? O Santos teve 2 baques na justiça nestes últimos dias. A primeira foi uma condenação por fraudar documentos em ação de 13 milhões. Estou aqui com o site do GE aberto, em que leio: a Justiça de São Paulo condenou o Santos por litigância de má-fé, por ter forjado um documento juntado em ação em que o clube é cobrado por 13 milhões por um escritório de advocacia. O contrato foi assinado em 2015 entre o clube e o escritório Bonassa Bunker para a representação jurídica no imbróglio com o fundo de investimentos Doyen. Doyen, para quem não lembra, é o fundo de investimentos que trouxe o Leandro Damião por 42 milhões de reais. Então, terrível o negócio do Santos, ainda cobrando dividendos dessa péssima gestão. Então, quando as pessoas falam, o Eder é terrível, é terrível na gestão de futebol, mas espero que pelo menos dívidas ele não deixe nesse nível, assim, porque se deixar dívida desse nível para passar o papelão que a gente está passando, daí realmente ele vai ser o pior presidente de todos os tempos. Pelo menos ele não fez um negócio desses, pelo menos. E aí os advogados estão cobrando que o Santos teria deixado de pagar 107,9 milhões de reais ao fundo de investimentos. E o escritório teria direito a 10% disso. Enfim, complicado.
O escritório, porém, de código justiça que o contrato jutado pelo Santos no processo omitia essa cláusula por ter sido forjado. Eles forjaram o contrato. Gente do céu. Isso é uma fraude terrível mesmo. Então a fraude foi constatada por perícia, segundo a matéria do GE, e o trecho da sentença diz que o ato ilegal perpetrado pelo embargante, no caso do Santos, foi revelado pelo laudo pericial, meu Deus do céu, que concluiu de forma expressa que o Santos FC incluiu um documento falso. O Santos foi condenado a pagar o valor cobrado pelo Bonassa Booker, que deverá ser calculado com juros e correções, além de 10% do valor da casa dos honorários, mais multa de 10% ao escritório e de 9,9% ao Estado. Gente, isso aqui é um absurdo, você estar errado. Um absurdo é contratar o Damião do jeito que foi, mas contratou, fez a merda, não pagou, então já tá errado. Aí não paga tudo que tem que pagar, né? Então tem muita coisa para pagar, a gente tá vendo aí. E além de não pagar, além de fazer errado, você junta um documento fraudado. Meu Deus do céu, você não pode juntar um documento fraudado. É um absurdo. Enfim, o Santos vai ter que pagar esses 3 milhões, mais os juros, mais as custas, então é terrível. Eu só queria saber a data do rolê, né? Se foi agora ou se foi as gestões anteriores, porque, de novo, não tô defendendo o Rueda, mas eu espero que ele não fosse fazer uma coisa dessas. E outros presidentes talvez fizessem, né? Tem coisas muito similares que nós vimos. Agora é puramente Rueda. Bustos vence processo contra o Santos na FIFA. Então, mais um exemplo de má gestão. Técnico leio aqui do Diário do Peixe. Técnico Fabiano Bustos foi à FIFA contra o Santos e saiu vencedor por conta de sua quebra de contrato. Apesar de ter em contrato a opção de saída antecipada, o treinador alegou que não foi notificado judicialmente e ficou sabendo apenas pela imprensa. A justificativa do Alvinegro é que foi feita uma comunicação verbal. Gente, comunicação verbal não existe no mundo de negócios sério, no mundo corporativo sério, não existe comunicação verbal. Eu sei que as pessoas costumam falar que hoje em dia as pessoas não têm mais palavra, mas para isso existe departamento jurídico, para que você faça tudo da maneira, mesmo que seja mais burocrática, de maneira a se respaldar. Você não faz uma comunicação verbal. E eu nem estou falando que o Santos fez. Talvez o Santos não tenha feito, inclusive. Mas, se fez, só a comunicação verbal tá errado. Tá errado. Tem que fazer um documento informando o treinador, no caso, Fabiano Bustos. E aí, com essa vitória, o Santos foi condenado a pagar 1,2 milhões de dólares, cerca de 6,8 milhões de reais. O departamento jurídico do Santos recorreu ao Tribunal Arbitral do Esportes. Sinto muito. Se o Santos perdeu, assim, não que eu seja um jurista também, talvez o Dr. Rafael Cobra conseguisse falar melhor sobre isso, mas como um quase leigo, se o Santos não ganhou nessa primeira instância, é porque não apresentou documento. Se não apresentou documento, é porque o documento não existe. Se o documento não existe, não vai ter como provar que o Santos está certo. Simples assim. E a alegação do treinador é exatamente que ele não foi notificado formalmente, judicialmente, via documento. Se o documento não existe, ele está certo. Fim da história, o Santos está errado. Vai aí perder mais dinheiro, porque tá fácil, né? O Santos tá com o dinheiro sobrando aí. Então, 2 casos aí de absoluto amadorismo e incompetência do Santos Futebol Clube. Fiquei muito indignado com esse tipo de situação, porque não é só você montar um time que não deu certo, você contratar um jogador que você achou que ia funcionar e não funcionou. Isso aí é o básico de você se respaldar juridicamente com alguma coisa que pode dar errado. Assim, tipo, não é confiar na pessoa porque você falou ou não falou. Porque se você tiver falado isso, se você não tiver um registro disso que seja fidedigno, não tem o que fazer. O Santos possivelmente vai perder essa questão também. Só para passar um pouco dessas bombas aí, o Santos oficializou a rescisão de contrato com o atacante Raniel. Espero que da maneira correta, que não venha daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, uma
ação da justiça por dívida trabalhista ou coisa que o vale. Esperamos, né, pelo menos que seja assim. E para terminar, Santos tem jogo treino. Veja só, próximo sábado, também conhecido como amanhã, o Santos terá um jogo treino contra o Corinthians? Não. Contra o Palmeiras? Não. Contra o São Paulo? Não. O Palmeiras está jogando no final. São Paulo, não sei. Contra o Português Santista? Não. Contra o Coritiba, que era outra possibilidade, também não. Será contra o Primavera. Então, no próximo sábado. O Primavera está... Eu vou até confirmar aqui. Disputou a Série A2 do Paulistão e terminou na 9ª colocação. Então ele foi um pouquinho pior do que a Portuguesa Santista, que foi bem até uma parte do campeonato. Depois caiu um pouco e aí foi eliminado na primeira fase do mata-mata. O Primavera nem no mata-mata chegou. Bom, o nível já é superior ao do Flamengo de Guarulhos, o que não quer dizer nada, mas talvez seja um motivo para ficar mais preocupado, já que o Santos passou o sufoco contra o Flamengo de Guarulhos, que está na Série B do Paulista, que é a 4ª divisão. O Paulista tem a 1, a 2, a 3 e a B1. Vamos ver como será e vamos ver se vai ter aquela pataquada de novo do Flamengo, do Primavera, né? Que nem foi com o Flamengo de Guarulhos. Fazer um tweet lá falando que tá ganhando do Santos no final dos 2 primeiros tempos e o Santos mandar apagar, que já deu bastante repercussão. Não vou falar muito sobre isso, só que mais uma vez foi algo feio do Santos. Era melhor que não tivesse feito isso, né? Era melhor. Combina antes, faz direitinho e não passa esse tipo de vexame, como o Santos vem paulatinamente passando e, consequentemente, fazendo o seu torcedor sofrer o mesmo processo de vergonha. Certo, pessoal? Então este foi o giro de notícias um pouco pistola aqui. Acho que a frustração de não ter jogo, mas o sentimento de você não ter jogo por incompetência, que estava fácil, que era acessível. Acho que um pouco também ver o Água Santa na final. Enfim, com todo respeito ao Água Santa, mas poderia ser a gente. E mais do que isso, né? Só notícia ruim atrás de notícia ruim, não tem uma contratação e, enfim, tudo isso acho que está um pouco acumulado neste vídeo. Então peço desculpa se eu tiver passado do ponto, acredito que não. Apenas o sentimento do torcedor, como vocês, né, enorme maioria dos inscritos do canal também são. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um dos nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha e comente também, pistola ou não pistola, a sua opinião sobre todas essas situações em que o Santos Futebol Clube acaba se envolvendo e que eu relatei aqui. Obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Um abraço!